Questione, 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 quest. Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é o QuestioneCast, o podcast do Estima TV. Nessa noite tem uma convidada aqui especial e é quem? Adriana Lima. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ó, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? Olá, pessoal de casa, tudo bem? Pois é, pessoal, essa é a Adriana Lima, com certeza muitos de vocês já conhecem. E ela, né, veio aqui falar sobre o ambiente, o meio ambiente, o socioambiente. Ela veio falar, explicar ali e dar essa distinção para vocês aqui. E ela está com a palavra, está com a voz aí. Sinta-se à vontade, viu? Obrigada. Estamos em casa. Então, gente, eu sou a Adriana Lima, como ele disse. Eu sou técnica em meio ambiente. Também sou licenciada em Geografia e pós-graduada, né, em Educação Ambiental. Como ele disse, educação ambiental, Rafael, eu gosto muito da palavra socioambiental, porque ele nos lembra que o social e o meio ambiente andam de mãos dadas, né? Não tem como desassociar o meio ambiente e nós, seres humanos. Nós sempre fomos dependentes, né, do meio ambiente. E até hoje nós somos, né? Então não tem como. Então eu gosto muito da palavra socioambiental, que nos lembra que fazemos parte dele. Isso, nós somos, sócios lá, né? Nós temos parte desse ambiente que já estava aí pra gente, não é isso? É isso aí. O socioambiental, ele é formado, ele é sustentado por um tripé, né? Pelo social, pelo meio ambiente e o econômico, né? E nos faz lembrar que as empresas, ela tem uma responsabilidade socioambiental muito grande, né? Nós sabemos que a empresa ela não se sustenta sem o econômico, lógico, sem o lucro, sim, mas ela também tem a obrigação de cuidar do social, que é o capital humano, e também do meio ambiente, né? Então ela se torna uma empresa sustentável. No caso assim, né, falando de empresa, né, aqui às vezes a gente já trouxe alguns empreendedores, né? Aí pessoal, né, os empreendedores, né, sempre ficar bem ligados às responsabilidades sociais. Né? Isso aí. A Constituição, ela diz que nós temos direito ao um direito fundamental. O meio ambiente é um direito fundamental. Mas também, em contrapartida, ele nos diz que nós temos que usufruir dele pensando em suprir as necessidades da geração atual e das gerações futuras. Né? Isso. A gente, né, no caso, né, o que a gente quer para os nossos netos, né, para os nossos... Aí fica até uma reflexão, né? O que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Muito bem lembrado, deixar essa reflexão. Quando nós usufruímos do meio ambiente, não como gafanhotos, como indo lá só como predadores, só tirando, mas como nós repomos, quando a gente se compromete a usufruir e repor talvez um dano que foi gerado, ou se prevenir, né, tem um princípio no direito, tem um princípio da prevenção, antecipar, né, a um possível dano que possamos causar e tomar iniciativas, estratégias para que não ocorra, nós também estamos sendo sustentáveis, nós estamos pensando no social, né? Então, quando você se previne de um dano para evitá-lo, você está pensando na geração presente e na geração futura. No caso, né, aqui no QuestioneCast, a gente faz um questionamento assim, do nada eu faço, eu chego e abordo, né? Uhum. Às vezes o convidado fica até com um pouquinho de medo, né? De chegar, meu Deus, o que ele vai perguntar pra mim? Vamos lá. Mas beleza, vou fazer uma pergunta. No passado, né, as pessoas tinham umas medidas, assim, diferentes em relação ao meio ambiente, eles não cuidavam tanto, né? Para um futuro, um novo presente no caso, né? Assim, por exemplo, daqui 30 anos, um exemplo, você vê as pessoas fazendo as mesmas coisas para o meio ambiente, no caso, né? Ou você acha que vai ter novos hábitos já, porque a gente vai avançando? O que você pensa sobre isso? Eu creio que nós já avançamos muito.
Eu costumo falar não, com certeza. A educação ambiental, ela é interdisciplinar. Ela passeia por todas as disciplinas. Então, história, geografia, psicologia, tem a psicologia ambiental, tem o direito ambiental, né? Ela passeia por todas as disciplinas. E eu costumo fazer a seguinte comparação. Se fosse possível pegar um homem de 10 anos atrás, né? Homem ou mulher, e uma pessoa hoje, se a pessoa de hoje visse aquela pessoa de 10 anos atrás causando algum dano ao meio ambiente, ele ia estranhar, ele ia achar, e o de 10 anos atrás ia achar normal. Mas hoje as nossas crianças, desde pequenininho nas escolas, elas já estão aprendendo, elas já estão sendo condicionadas, a mente humana ela é condicionada. Então, os hábitos mudaram por quê? Porque foi feito um trabalho em cima disso, né? Então, se de lá para cá houve uma mudança, a tendência é só melhorar. Mas para isso, nós temos que trabalhar no social, nós temos que difundir essa ideia, nós temos que formar uma rede, né? Dar as mãos e difundir essa ideia e passando, inclusive, eu acho essa ideia sua muito importante. Eu queria te parabenizar pela iniciativa que você nos dá, né, de sermos cidadãos protagonistas. Eu gosto muito também dessa ideia de cidadão protagonista, né? Nós sabemos que em um filme nós temos o protagonista e o coadjuvante. E eu creio que na vida nós temos a oportunidade, nós temos a escolha de sermos coadjuvantes ou sermos protagonistas. Então, assim, quanto mais a gente difundir essa ideia, nós vamos ter uma sociedade de protagonistas, né? No caso aqui, né, se, por exemplo, eu querer ser um cidadão protagonista, o que eu preciso estar fazendo para exercer bem essa função? Fala pra gente. Ter atitudes, né? Ter atitudes sustentáveis. Em toda a sua vida você é feito de escolhas. Você pode escolher ficar parado, olhando tudo acontecer, o meio ambiente sendo degradado e simplesmente ficar olhando. Ou você pode começar desde dentro da sua casa, a fazer a coleta seletiva, a separar o lixo, a não achar normal quando você vê alguém degradando, seja nos mínimos detalhes, uma árvore, você pode ir lá aconselhar, difundir a ideia, chamar para ser cidadão protagonista, né? Você conhece algum cidadão, uma cidadã protagonista que você queria mandar um alô aí agora no momento? Nossa, bem lembrado. Como eu falei que eu comecei como técnico de meio ambiente, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente. Foi assim, uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito. Comecei aprendendo sobre licenciamento ambiental, depois passei como coordenadora da educação ambiental, que a gente dava palestra nas escolas, né? E tem um amigo, o Camilo Selim, eu queria mandar um abraço para ele. Ele foi um amigo, um braço forte, né, nessa época. Valeu aí, cidadão protagonista. Camilo Selim. É isso, né? Pois é, muito, muito importante, né? No caso, a gente, né, tomar uma iniciativa, né? Abraçar uma causa, né? Correr atrás de um objetivo, né? Porque nós estamos aqui no mundo, né? Para formar um meio, não é isso? A gente tem que ter consciência. Quando a gente tem consciência, a gente muda, a gente segue outros rumos, a gente sai de paradigmas antigos, a gente muda de paradigmas. Quebra tabus. É isso, muito bem. Quebra tabus, abre-se um leque novo, né, de oportunidades. A gente não tem que ficar com a mesma ideia toda a vida. Eu nasci assim, eu vou ser assim. A gente pode mudar a todo momento. Conhecimento e educação é poder. Então, quanto mais conhecimento a gente tem poder. Poder para mudar o mundo, poder para fazer diferença, né? No caso ali, aquela frase, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Cai bem, não cai nesse momento? Acho que sim. Porque a gente, né, no caso... Metamorfose, a gente está em mudança, tem mudança, constante mudança. E na área profissional, assim, né, igual como você falou, você trabalhou ali por quanto tempo naquela função? Quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Pois sim, né? Vamos supor que eu, assim, resolvo abrir uma empresa, né? Uma empresa que mexe com madeira, mexe com óleo também. Utilizo óleo, utilizo coisas que são nocivas ao meio ambiente. Isso. No caso, o que eu tenho que fazer para começar a trabalhar lá? Essa é uma ótima pergunta. Toda empresa, né? Todo empreendedor,
ele tem que procurar o órgão licenciador do seu município, né? No caso aqui seria a Secretaria de Meio Ambiente. Lá vai ser analisado o porte, né, da sua empresa, pequeno, médio, grande porte, e se ele é licenciado aqui no município mesmo. Se ele for licenciado aqui no município mesmo, vai abrir o processo de licenciamento, né? Porque são expedidas 3 licenças, né? A licença prévia de instalação e de operação. E nesse processo vão lhe dando condicionantes, né? O órgão vai lhe dar condicionantes para você cumprir, né? Porque se a sua empresa ela tem a possibilidade de causar um dano, você vai ter que usar o princípio da prevenção, da precaução, você vai ter que se antecipar antes que o dano cause, você vai ter que propor, olha, se eu mexo com oficina, para que não aconteça nenhum acidente com óleo, eu vou tomar tais medidas, né? Então essa é a medida da prevenção, se você antecipar, não esperar o dano ser causado para agir, né? Então você vai ser imposta a você condicionantes e você vai cumprir. Com isso vai se passando da primeira licença, a licença prévia, depois você recebe a licença de instalação até você chegar de operação. E enquanto isso vão te dando condicionantes que você tem que ser cumprida. Lembrando que você tem que seguir a risca para não ocorrer de ser multado, né? Sim, voltando ali um pouquinho àquela coleta seletiva, né? Que a gente citou aqui, né? Que o protagonista, né? Cidadão protagonista, né? No caso, ele deve fazer a sua coleta, né? Como é que ele deve fazer? Explica aí. Vamos falar mais um pouquinho da separação do lixo, que é muito importante, coleta seletiva. Voltando mais um pouquinho só para fixar, nós somos responsáveis pelo lixo que nós geramos, né? Na nossa casa. Então, nós devemos separar o lixo úmido e o lixo seco. É importante a gente ter, para quem pode, ter duas lixeirinhas. Para quem não pode ser 2 sacolinhas, uma para o lixo seco e uma para o lixo úmido. Mas por quê? É por vários motivos. Quando o lixo chega lá misturado, tem muito o lixo seco que poderia ser aproveitado, muitas vezes, né, ele chega danificado, molhado, muitas vezes podem não ser aproveitado. E quando você separa, você está ajudando, você está fazendo a sua parte, porque você gerou aquele lixo. E a coleta seletiva começa dentro da nossa casa, é bom fixar isso. E é bom lembrar também que alguns tipos de lixo, como vidro, pode causar um risco ao coletor, pode cortá-lo. Então deve acondicionar ele direitinho. Eu dou sempre o exemplo da garrafa PET. Uhum. Né, você corta ali a parte de cima dela. Eu sempre deixo guardado algumas garrafas PET, não jogo todas fora, porque ela pode, nesse sentido, ajudar também nesse sentido. Você pode guardar, quebrou o copo, coloca ali dentro e quando você for jogar lá, você vai ajudar, né? Vamos usar de novo o princípio da prevenção. Nós vamos prevenir um risco, nós vamos prevenir um acidente com o coletor também, que é muito importante, colaborador na coleta seletiva. Sim. É importante ali na hora que ele está ali colhendo o material, né? Ele deve também, é uma coisa que eu vou passar aqui, ele deve estar com os IPIs, né? Muito bem lembrado. É muito importante, mas a gente também tem que fazer a nossa parte para se caso que o IPI ele não segura a pessoa de tudo, entendeu? Aí às vezes vai que corta a luva da pessoa, né? Nós temos casos de exemplos verídicos de ele tanto com a luva cortar, causar ainda isso dano, tudo, né? Por causa de um vidro, né? Um vidro que não foi ali condicionado direitinho, né? Pois é. Tem vidro, né? Metal. Tem o vidro, metal, tem as lâmpadas, né? Uhum. E tem também as baterias. Tem uma ideia chamada logística reversa, né? Esses que causam danos como bateria, lâmpadas, recipientes com produtos agrotóxicos, eles devem ser devolvidos lá na empresa onde você comprou. Eles devem receber e fazer a logística reversa, né? Mandar de volta. Isso. Aí falando dessa logística reversa, né? Eu acho interessante, né? Às vezes você quer comprar uma bateria, né? Numa loja de carro, no caso ali, que vende peças de automóvel. Eles só te vendem se você tiver uma bateria ou uma outra. Eu acredito que já deve ser desse tipo de iniciativa. Para não ficar aquelas acumulando, baterias. Né? Você pegar e levar uma bateria para casa e ficar ali
ali dentro da bateria ele tem o quê, né? Ela tem um ácido ali e se vazar ele pode corroer, né? Com Ele certeza. pode causar danos à saúde das pessoas, né? Então, tem questão de radioativo, né? De Isso. Com certeza esse corrosivos, né? já Ácido, é né? essa empresa ela está colocando em prática a logística reversa. A lógica é reversa. E no Muito. caso aí, né? As pessoas não podem simplesmente só armazenar um lixo na sua casa no livro final. Tanto nessa parte aí, né? Tanto um lixo até úmido mesmo. Você não pode deixar na sua casa, ali no fundo do quintal, alguma coisa, porque É por isso que o município tem, né, a coleta seletiva, justamente para isso, né? Ela faz a parte dela, nós temos que fazer a nossa. isso não pode ficar por muito tempo ali, que pode escorrer aquele líquido e começar Com a certeza, danificar, né? O né? churume, Uhum. que é o grande mal aí que estraga o solo, né? O solo, ele desce ali às vezes e vai para água, né? E vai para os canais ali. É importante e lembrar sai também que destruindo o tudo. lixo ele é classificado em categorias, né? Nós temos o lixo domiciliar, o lixo da construção civil, o lixo hospitalar, e cada um ele tem um destino adequado, Isso. né? Tem empresas especializadas em vir coletar certos tipos de lixo. O óleo da oficina, ele tem uma empresa especializada em coletar. Quando a empresa é pequena, os pequenos empreendedores se juntam, se colaboram entre si para trazer essa empresa para pegar, né, para coletar o óleo de todas as empresas. O lixo hospitalar também, tem uma empresa especializada que vai levar ele para ser acondicionado e dado o fim certo para esse tipo de lixo. Eu observo, E tem- né, que ali, né, eles vão colhendo ali, por exemplo, garrafa PET, né? A garrafa PET a gente sabe que ela se transforma em outras coisas, né? Com certeza. No caso, vassouras, né? Artesanato, né? Muita coisa. Você quer falar um pouco pra A gente reciclagem, né? sobre esse trabalho? O que você, assim, questão de opinião pessoal, o que você acha sobre o trabalho de quem executa isso, transforma o lixo em arte, né? Com certeza é muito importante, porque diminui o consumo, né? Hoje em dia a gente, tudo que a gente compra, ela está ficando obsoleta muito rápido, né? Ela está perdendo o seu valor, a sua utilidade muito rápido. Então, assim, às vezes a gente tem o consumismo. É bom lembrar que existe também a diferença entre consumo e consumismo, né? O consumo, ele é necessário. Eu preciso ir no supermercado, eu preciso fazer minha feira, eu preciso comprar uma roupa. Agora, o consumismo já é o consumo exagerado, né? Então, assim, lógico que a reciclagem, se você tem algo na sua casa que pode ser reaproveitável, a ideia é magnífica. Existe até um conceito chamado minimalismo, já ouviu falar? Minimalismo. Né? Ele incentiva a diminuição do consumo, a reciclar. Né? Então, se você pode reciclar o que tem em sua casa, muitas vezes a gente tem o conceito do ser e do ter. Se tudo que você for ter não vai te trazer uma utilidade, então recicle. Né? Esse é o conceito do minimalismo. E se separar ali o necessário do supérfluo, né? Supérfluo, isso aí. E em se falando também de reciclagem, a gente não pode deixar de lembrar do óleo de cozinha, né? Porque o óleo de cozinha, ele deve ser acondicionado à parte, não ser jogado diretamente na pia, porque ele pode contaminar os lençóis freáticos, né? E também nem no quintal, porque vai contaminar o solo. Então, a ideia seria você acondicioná-lo em garrafas PETs e tem uma moeda de troca, né, que é muito legal esse trabalho da secretaria, que você pode trocar por vassouras, pode trocar por sabão, que é feito com esse próprio óleo também, né? Sabão feito com óleo de cozinha, viu? Só certeza. medidas renováveis aí, né? E- Ele se transforma numa coisa renovável aí, né? E se falando em educação ambiental, gente, vale lembrar que a educação ambiental, que é feita nas escolas também, né? Em todas as etapas das escolas são feita educação ambiental, desde os pequenininhos, né, até os adolescentes, relembrando, como já falamos, a educação ambiental ela é interdisciplinar, ela passeia por todas as disciplinas, ela é muito importante, inclusive o que nós estamos fazendo aqui agora é uma educação ambiental. A gente não pode deixar
essa ideia se esvair, né? Ela se acabar, ela é contínua. A educação ambiental não acaba, a coleta seletiva não acaba. Então vamos focar nela, vamos separar o nosso lixo em casa, lixo seco, lixo úmido, tá bom? Vamos fazer a nossa parte, nós somos, o lixo ele começa a ser gerado na nossa casa, né? O cidadão ele tem direito e obrigações. E aí, o direito, né, a Constituição fala que nós temos direito ao ambiente, mas também nós temos a obrigação de cuidar dele. Então vamos fazer a nossa parte, não vamos deixar essa ideia morrer, tá bom? Você falando aí na escola, né, os alunos, eu acho muito interessante, a gente chega, aí tem lá as garrafas PETs cortadas, eles fazem umas artes, fazem uma árvorezinha desenhada. É muito interessante. É muito dá pra legal. Aproveitar muita coisa. Isso, e tudo hoje em dia, né, basicamente é descartável, né? Mas aí eu sempre falo, o importante é que seja reciclável, né? A gente recicla, né? Refaça ali, porque volta pra gente, né? Pra gente pro futuro, né? Os nossos netos, né? Eles têm um ambiente inteiro, né? Não seja a metade do meio ambiente, né? E relembrando também que a coleta seletiva ela foi implantada desde 2009. Montanha foi um dos municípios pioneiros, lembrando aqui, tá? Que implantou, né? Então a gente teve um trabalho de sementinha em sementinha para chegar até aqui. E com certeza nós sabemos que a população tem feito a parte dela e vai continuar fazendo, né? Com certeza. Pois é, aqui sempre tem um questionamento, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Ai, meu Deus. E eu não tirei lugar nenhum, isso não existe isso. É bate-bola, viu falar bate-bola? Beleza, vamos lá. Relacionado ao meio ambiente, né? Então, música. Planeta Água, Guilherme Arantes. Boa. Caramba, na ponta da língua, né? Vamos ver. Projeto. Cidadão protagonista, claro, né? Boa. Deixa eu ver. Artes. Artes, reciclável, né? A arte é a cultura, vamos falar dos recicláveis, né? Não deixa de ser, né, gente? Vai ter que apoiar a causa. Cinema. Pode ser um documentário? Pode. Ilha das Flores, ele é muito forte e retrata bem essa questão do acúmulo de lixo, né? Viu, gente? O nosso meio ambiente, nosso sócio ambiental, né? Ele basicamente abrange cultura, né? Que tem a ver com arte, né? Existe alguma religião ali relacionado? Não, né? Eu acho que não. Mas as religiões, no caso, apoiam muito, né? Esse lado, né? De natureza, né? Existe. Eu acho que se a gente pensar direitinho, desde quando Deus criou o mundo, ele começou criando, né? Haja sol, haja luz, separou a água da terra. Como eu falei, a gente não tem como separar, nos pensar separadamente do meio ambiente, não tem como. Não tem como. E aí, como você falou que Deus criou o céu, a terra e o mundo, né? No caso, o homem, né? No caso, ele se torna um mal necessário? Hoje tem um conceito chamado sociedade de risco. Vamos voltar nesse assunto um pouquinho, já que você tocou nesse assunto, né? A sociedade de risco, ela é baseada no seguinte: nos primórdios do tempo, os únicos riscos que se ouviam se falar era de causas naturais, né? Um furacão, tempestades. Mas depois da Revolução Industrial, né? Com o crescimento da indústria, a evolução da tecnologia, o homem também passou a ser um risco para o meio ambiente, né? Então, você já parou para pensar nisso? Isso, depois da Revolução Industrial, que se o homem passou a ser um risco para o meio ambiente, porque, como você falou, nós precisamos dele, né? Então a gente fica batendo sempre nessa tecla, porque nós precisamos do meio ambiente, mas não podemos ser como gafanhotos, só ir lá e retirar. Porque se a gente precisa do meio ambiente, a gente tem que estar sempre repondo para, como já falamos, pensar na geração presente e na geração futura. No caso, o homem, né, basicamente ele remedia algo que ele basicamente adoeceu, né?
Com É certeza. sempre, né? Então, Como a gente falou, né? Nós precisamos suprir nossas necessidades diariamente. As indústrias, elas fazem isso. Elas, né? Quando você vai no supermercado comprar suas necessidades, alguém produziu, alguém precisou ir lá no meio ambiente, retirar a matéria-prima e criar, né? Os nossos alimentos, o nosso vestuário, etc. E com isso, vai causando, vão só retirando do meio ambiente, vamos retirando. Se a gente não parar para pensar, uma hora vai se esgotar e não vai ter mais da onde tirar e não vai ter nem para a gente, nem para futuras gerações. basicamente, quando você tira algo ali do ambiente, no caso, vamos supor que seja um brinquedo de torre, né? Vou dar um exemplo aí, vou lembrar para uns colegas nossos que assistem, né? Vamos supor que ali tem ali as peças, né? Uma em cima da outra, né? E aí você vai tirando algumas peças, né? Tira outra devagarzinho. Faz Uma sentido. hora, quando você tirar bastante peça, Vai aquilo desmoronar. vai desequilibrar. Aí o que que a gente tem que fazer? Quando a gente está ali, no caso, tomando medidas, né? Recicláveis, a gente está colocando a peça novamente, né? Isso, A muito gente bem. está organizando dessa maneira, Muito né? boa essa analogia, fez muito sentido, é isso mesmo. Parabéns. Valeu. Mas aí, né, eu vou explanar mais um pouquinho, né? Vou dar essa ideia, né? Sobre esse ambiente, né? Sempre, eu nunca esqueço, lá na minha cidade, de uma camisa, né? Tava lá. Nós não queremos o meio ambiente, queremos o O ambiente ambiente inteiro. inteiro, isso Rapaz, aí. eu achei muito criativo a ideia, embora, né, gente, eu sei que o meio lá não é metade, viu? É o meio, né? Mas eu achei muito legal o trocadilho, né? Eu imagino que quando foi criado esse termo, a intenção era justamente essa. Por isso que eu prefiro o termo socioambiental, porque não deixa a gente esquecer que nós fazemos parte dele, né? O social com o ambiental. É verdade. Você observa, né, que você trabalha na área, né, e exerce, mas eu vejo que você não é só trabalho, é um amor, né, que você sente ali pelo o que você faz. E no caso, assim, Então, quando foi que começou? Qual foi o ponto, assim, que fez você começar, assim, ter esse paixão. amor, né, essa paixão? Então, eu posso começar dizendo que desde a infância eu tinha um sonho de ser psicóloga. Não realizei esse sonho, mas por isso que eu digo, né, que a minha passagem na Secretaria de Meio Ambiente foi muito prazeroso, né, e compensador, porque quando eu passei a dar as palestras nas escolas e me vi nessa parte da conscientização, de conversar com as pessoas, de passar a consciência para ela, eu acho que eu me vi um pouco realizada nessa parte. Eu me vi um pouco realizada nessa parte, porque aí já estamos entrando um pouquinho na psicologia, tá vendo como que o socioambiental, o meio ambiente, ela é verdadeiramente interdisciplinar? Gente, agora a gente vai entrar um pouco na psicologia, né? Então, assim, eu me via realizando um sonho naquele momento, porque a gente dava palestras para crianças, para os pais, também para a comunidade geral, para os empreendedores, né? E aí mexe com consciência. Aí como nós falamos também aquela hora, de velhos paradigmas, a gente mudar velhos paradigmas, tornar uma pessoa consciente. Quando a gente se torna uma pessoa consciente, a nossa mente se abre, né? E a gente obtém também novos valores, né? Valor e ética hoje é uma coisa que está se precisando muito na sociedade, né? Porque com essa era digital, tecnológica, nossas crianças elas ficam presas muito tempo. Não que seja ruim, eu não estou falando que tecnologia é ruim, mas assim, a gente deve se remeter mais à ética, né? Existe até um termo no direito chamado ética ambiental, né? E a ética ela não é só ambiental, ela é social, ela é para a nossa vida, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente lembrar da ética, da moral, lembrar desses velhos costumes que muitas vezes têm se deixado de lado, não é verdade? Isso, às vezes muita gente no mundo de hoje, né? Às vezes para se engrandecer, né? Eles falam mal dos outros, que é um fator ético assim terrível. E quando a gente vê, né, a gente começa a pesar, será que ele é um bom profissional, né? Tem uma frase que eu gosto muito: eu sou um ser em construção
e mesmo assim eu ainda preciso de reparos. Quando eu olho para as minhas falhas e para os meus erros, eu paro mais de olhar os erros dos outros. Eu acho isso muito importante. Isso também não faz parte da ética. É interessante, né, que quando a gente vê um defeito de alguém, né, geralmente aquilo te incomoda e a maioria das vezes você tem o mesmo defeito e a gente vê o defeito da gente nos outros, né? Isso que você acabou de falar é explicado exatamente assim pela psicologia. Isso é muito interessante, né? É um leque que se abre, né? Se a gente tem uma oportunidade de falar de vários assuntos, é muito interessante. Com certeza, porque aqui no QuestionCast, né, a gente questiona, né, e vai fugir um pouco por exemplo, se você tiver a ideia de vir aqui falar Mas a ideia é essa. falar de meio ambiente, daqui a pouco eu tô falando do sonho, né? Daqui a pouco eu vou te Mas perguntar, isso é legal. eu vou dar um spoiler já aqui, né? Mesmo? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o seu sonho, viu? Sonhos. Já vai pensando, entendeu? Que todo mundo que vem aqui, né? Eu dou um espaço pra ela pegar e falar por quê, né? Por que eu vivo, por que eu trabalho com isso, né? Eu questiono, né? Eu gosto de questionar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Porque quando a gente questiona e se questiona, a gente procura respostas. Eu acho que a sociedade está precisando muito disso, de debates, de se encontrar olho a olho, de fazer debate, de trocar conhecimento, né? Conhecimento, como eu falei, conhecimento é poder, educação e conhecimento é poder. Quando você não sabe certo assunto, tudo que falarem para você, você vai acreditar. E quando você tem conhecimento, você tem o poder, né, de debater, de questionar. É muito importante a gente questionar as coisas, né? Questione e cast. Tudo a ver. Você vai fazer um mexão aqui, né? Estamos em casa. Fazer um mexão aqui, porque se a gente não questiona, tudo tá bom. Tudo tá bom. E às vezes você tá engolindo coisas que você não queria consumir. Simplesmente por não questionar. Vamos supor, né? Antigamente tinham poucos canais de TV, poucos veículos de comunicação. Então você era obrigado a assistir aquilo e pronto. E aceitar, né? E aceitar. Como verdade. Você só absorvia e não questionava. Isso. E outra coisa assim, mais assim, triste, né? Por exemplo, tinha a TV, vou dar um exemplo da TV. Aí você estava assistindo um específico programa. Você assistia aquele programa. Vamos supor que o programa estava falando sobre o Globo Rural. Vamos falar do meio ambiente aqui, né? Isso. Pra mim não fugir muito aqui da ideia. Estava assistindo lá. Aí, vamos supor, se tivesse algo em outro canal, você não conseguiria ter as duas informações. Então, o nosso meio ele vai mudando tecnologicamente. Muda. Ele vai mudando. Está sempre mudando. E agora, com a tecnologia, com a velocidade assustadora. Né? As informações têm viajado com a velocidade assustadora. E isso que você falou também, corre o risco da gente acreditar muito em fake news. Uhum. É outra questão. Esse é um ponto, um contra de hoje em dia, quando existe muita informação, a gente tem que pesar. Aí é a hora que entra. Questione. Então você não pode só chegar, ver uma informação, isso é isso mesmo? Não. Será se é isso mesmo? Eu vou analisar, vou pegar mais fontes, né? Vou olhar ali, vou ver Então é muito importante você ter uma informação. Hoje nós temos aqui o YouTube, né? Você está com certeza vendo a gente aqui no YouTube. E aqui tem vários canais, né? E tem canais que tem referências. Então é importante você dar uma olhada ali, ver a referência, né? Ver as ideias das pessoas, né? O que elas falam. Porque é muito importante. A gente com a informação, mas a gente tem que checar um pouco o quê? Da credibilidade, né? Aí, falando de credibilidade, a gente estava falando de ética, né? Que é uma coisa que liga a outra, né? Isso, com certeza. Porque se você não tiver ética, né? Você perde a credibilidade. Só um gancho nisso aí que você está falando, eu lembrei de um sociólogo muito conhecido chamado Zygmunt Bauman. Ele fala da sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade do agora, do imediato, e que nada dura muito tempo. Né? Ele até fala que, ele dá um exemplo, que é uma sociedade sem paciência. Ele quer tudo agora, tudo pro imediato. Por quê? Porque a gente tem tudo na palma da mão. No celular hoje,
você resolve tudo, né? Tudo. Eu vi até uma palestra muito engraçada do Cortella, ele falando que o meu celular, ele mede a temperatura, o meu celular, tudo que você imaginar, eu recebo e-mails, eu envio e-mails, e você acredita que ele até faz ligação? Ele fez uma piada. Eu já vi essa. Ele fez Boa. até uma piada. Você acredita que ele até faz ligação? ligação. Então, assim, ele resolve tudo na palma da mão. Então, o Bauman, ele vai falar sobre essa ideia da sociedade líquida, do mundo líquido, que é tudo muito rápido, tudo imediato, ninguém tem mais paciência com ninguém. Então, ele fala que até os relacionamentos, né, a afetividade hoje em dia é líquida, é muito rápido, né, se desfaz muito rápido. Então, assim, a sociedade hoje, ela tem muitos prós e contras em relação à tecnologia. A globalização é boa, só que tudo em excesso, né? Isso. Então, tudo tem que ser moderado. Tecnologia é bom para nossas crianças, mas vamos colocar limite, horário, ver o que eles estão tomando para si, né, como verdade. Realmente, como pais, nós temos que estar em vigilância, não é verdade? Com certeza. Você falando da sociedade líquida, né? Eu vou dar um gancho aqui que até o podcast, né, que a gente acaba fazendo aqui, né? Ele sofre com isso. Porque as pessoas elas olham um podcast, né? Que o formato é esse mesmo, tem que demorar mesmo, tem bastante tempo. Mas eles falam, poxa, já tem tantos minutos. Cansativo, acha que está cansativo. Geralmente, 1 minuto, a pessoa já quer absorver tudo em 1 minuto. Mas, pessoal, nossa vida é corrida e tal, mas né? a vida é a mesma. Né? A gente tem muito tempo aí pra ver as coisas, né? Se a gente, às vezes, ficar vendo tudo rápido, não ouve uma música completa, não vê um vídeo completo, né? Não pode sofrer alguns danos psicológicos, né? Não que se você não assistir esse vídeo todo, você vai ter esse dano, não é isso que quer dizer. Mas é uma questão muito... A gente abrange muito isso porque a ansiedade, ela tá aí, entendeu? Outro tópico muito importante, a ansiedade, né? E só para complementar o que você estava falando e relembrar, a gente está falando de questões sociais, mas isso também é socioambiental. Relembrando, muitas vezes eu estou focando, insistindo, voltando em certos tópicos, por quê? Para fixar mesmo, que quando você fala em ambiental, socioambiental, não é só falar só das árvores, não é só falar das flores. Tem que falar sim, tem que proteger sim, mas lembra que eu falei que o tripé do sustentável é o capital humano, é o capital ambiental e o capital econômico? Tem que ser um tripé, então a gente tem que falar de tudo. E nessa oportunidade que ele está nos dando, e a gente está falando de socioambiental, é preciso que a gente aborde todos esses temas, porque é sócio mais ambiental. Então a gente tem que gravar isso. Socioambiental envolve tudo, por isso a gente está falando de tudo, e como essa disciplina ela é interdisciplinar, ela passeia por todas as disciplinas. E se você observar, a gente falou de direito, a gente falou de psicologia, história, geografia, e isso é muito interessante, é isso que me encanta no socioambiental. Quando a gente fala de sociedade, a gente pode passear pelas disciplinas, a gente pode passear pelos assuntos. A gente falou de globalização, a gente falou de ansiedade, a gente falou de tecnologia, e isso é muito interessante. Então, tudo está sendo muito enriquecedor. Como de praxe aqui no QuestioniCast, mais um questionamento. Aquele questionamento repetitivo, que eu faço, mas eu vou fazer com você também, né? Sobre o sonho, né? Na verdade, né? O que você sonha, né? E compartilha com a gente ali, né? Porque é um fator ali, né? Que a gente... eu espero que você esteja realizando o seu sonho. Fala pra gente. Falar da gente é um pouco difícil, né? Falar de outra pessoa é fácil, falar da gente é difícil. Eu acho que o meu sonho hoje ele está sendo realizado. O meu sonho é criar uma comunidade de cidadãos protagonistas. E eu acho que te parabenizar mais uma vez, porque você já faz isso. Você nos dá a oportunidade de sermos cidadão protagonista, de termos ação, de termos voz.
E para você que pensa que, eu não sou formado em nada, eu não tenho conhecimento de nada, você tem sim. Se não tem, pode estudar, pode procurar ter. E uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre aprende um com o outro, a gente sempre pode trocar conhecimento, né? Não pense que você não sabe nada, você sabe sim. Você sempre aprende com outra pessoa, a gente sempre aprende um com o outro. Hoje eu estou realizando um sonho aqui, né? E também complementar o meu sonho assim, eu tenho um sonho de que exista, essa comunidade já existe, né? O Rafael está fazendo a parte dele, ele é um cidadão protagonista, está trazendo aqui à tona mais cidadãos protagonistas. Você pode ser um cidadão protagonista também, esse é meu sonho. Que todas as pessoas sejam ativas, que nós possamos futuramente cada vez mais ampliar esse projeto, né, de comunidade de cidadãos protagonistas, de troca de conhecimento, de debates, né? Eu gostaria até de deixar aqui, posso? Pode, com Posso vontade. fazer um desafio ou então uma atividade, né? Vocês repararam que nós falamos aqui inúmeras vezes que o socioambiental ele é interdisciplinar o meio ambiente, né? Nós falamos de direito, falamos de um pouquinho de psicologia, um pouquinho de cada coisa, passeamos na geografia, na história, na ética. Então eu tenho certeza que tem várias pessoas nos assistindo hoje. Vai ter o psicólogo, vai ter o geógrafo, vai ter o historiador, vai ter o médico, vai ter a dona de casa, vai ter o adolescente, vai ter a criança. A gente quer convidar vocês para fazer parte dessa comunidade de cidadão protagonista. Então vem com a gente e para começar, deixa aí o seu comentário, dá o seu like, comenta aí. Eu entendo um pouco de psicologia, eu sou formada em psicologia, eu entendo de ética, eu queria opinar um pouco sobre o socioambiental nessa área. Deixa aí no seu comentário um pensamento, cita um pensador, deixa a sua opinião, o que você acha que poderia melhorar o socioambiental ou social, o que você acha que seria bom. Você que é dona de casa, mas eu não sei, você sabe sim, você faz diz pra gente como você faz a coleta seletiva na sua casa, como que você ajuda na coleta seletiva, como a sua família tem feito. Eu tenho feito isso aqui diferente na minha casa, eu acho legal compartilhar. Compartilhe com a gente, a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, o empreendedor. Fala aí pra gente o que você tem feito na sua empresa para melhorar o meio ambiente, para ser sustentável, uma ideia que você acha legal. Hein? Então me deixa esse desafio, comenta pra gente, passa esse vídeo, indica esse vídeo para outras pessoas poderem comentar, deixar sua opinião, né? Deixar aí um modo de como você acha que poderia melhorar o socioambiental. Lembrando que socioambiental não é só árvore e planta, faz parte, mas para melhorar a sociedade. O que você acha? Acho ótimo. E aqui deixar o comentário aí, né? A gente vai analisar ali o comentário, né? E aí vai ser escolhido ali, né? Os melhores comentários. Olha e se a só! pessoa que mandou esse comentário se sentir convidada, né? A gente vai entrar em contato com a pessoa. Nossa. E vamos convidar para vir aqui, né? Olha que falar legal. sobre essa parte socioambiental. E aí a seguir, comunidade, né, fica livre para falar do que quiser também. E aí a comunidade de cidadão protagonista, de cidadão ativo, que dá a voz, que fala, só vai crescer, não é, Rafael? Com certeza. Aí fica aberto, né? Gente, comenta aí sobre, né, essa questão, né, socioambiental, né? E pode passear por várias disciplinas, tá bom? Fiquem abertos, né? Sejam livres, né, pra a gente ter voz e sermos o quê? Cidadão protagonista. E uma coisa que eu quero deixar uma frase aqui muito importante. Cuidado com seu sonho, ele pode se tornar realidade. É isso mesmo. Isso, pessoal, isso é o risco, né? O risco é você acreditar no sonho e ele acontece mesmo. Um risco bom, né? Tem um risco bom. É um risco bom, né? É um ótimo risco, né? E essa noite, né, foi uma noite legal. Ela esteve aqui, né? Falou sobre o seu trabalho, falou sobre a importância, né, da pessoa ser um protagonista, né, na sua vida, no caso ser um cidadão protagonista, né? Ativo, né? E eu fiquei muito grato dela ter vindo aqui, né? Estou agradecendo a presença dela. Muito obrigado, viu? Eu espero que outras vezes, né, você venha de novo aqui. Nossa, seria um prazer, uma honra.
Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Quero agradecer o pessoal de casa também. E, né, foi bom passear por esses temas tão atuais, né? Isso. Que normalmente estão se debatendo na mídia, mais falados, e que nós possamos realmente ter mais oportunidade, porque o social a gente tem que estar sempre debatendo tudo, mas hoje em dia é muito importante falar de valores, do social. Então, assim, vamos engajar nesse objetivo, correr atrás dos nossos sonhos, né? E vamos aí. É isso aí. Ó, estivemos aqui com a Adriana Lima e foi o QuestionCast de hoje. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.